E aí, pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo da criação de plantas baixas no AutoCAD. Nesse vídeo a gente vai estar criando as portas. Para quem ainda não acompanhou os vídeos anteriores, no primeiro vídeo a gente criou as linhas que serão necessárias para a gente poder criar essa planta baixa. No segundo vídeo nós criamos as paredes da nossa planta baixa e agora no terceiro a gente vai desenhar essas três portas aqui no AutoCAD. Se você acompanhou todas as videoaulas anteriores, você provavelmente já tem o nosso arquivo. Agora, se você não acompanhou, eu vou estar disponibilizando aqui para vocês baixarem. Para a gente então começar a criação da porta, a primeira porta que nós vamos fazer é essa aqui e eu vou estar entrando no nosso desenho da nossa planta baixa aqui. Bom, eu vou estar deixando na linha de alvenaria ativo, porque para a gente poder desenhar duas linhas neste momento. A gente vai desenhar essa primeira linha aqui, que é a linha da boneca, e a linha da lateral, que vai representar a largura da nossa porta. Essa largura tem 80 centímetros, então vamos lá começar a desenhar. Primeiramente eu vou entrar com o comando de linha, que é o L-Enter, e aí eu vou clicar no canto inferior aqui da nossa parede, na nossa quina, e vou descer até a perpendicular. Feito, ele ativou a perpendicular aqui para mim, eu posso sair do comando. Eu posso sair do comando com três opções, ou com ESC, ou com Enter, ou com espaço. Então, sair do comando. Como que eu sei que eu estou sem comando nenhum? Lê a barra de ferramentas, está tudo em branco, né? Não tem mais nenhum comando. Posso continuar. Vou entrar com o comando de Offset, então é o O-Enter, e aí ele vai me dar a opção, lá ele especifica a distância. Bom, nesse momento eu vou estar criando essa primeira linha aqui, que é a linha da quina, né? Então, essa nossa quina a gente vai estabelecer nesse desenho, essa nossa boneca, de 10 centímetros. Então, eu vou jogar um offset de 10 centímetros nesse momento. Então, a distância de 10, Enter. Clico na linha que eu acabei de criar, essa linha pequenininha, jogo para a lateral direita. É isso mesmo que eu quero? Confirmo. Depois de jogar esse offset de 10, a gente vai clicar na linha novamente e fazer a pré-visualização nela para a nossa direita. Porém, eu não quero um offset de 10 nesse momento. Qual que é o offset que nós queremos? Esse distanciamento da porta que eu estou dizendo a vocês que é de 80. Então, eu venho aqui e ao invés do 10, eu vou substituir por 80. 80, Enter. E agora ele criou, olha, essas duas linhas com distanciamento de 80. Mas lá, essa linha aqui, ela serve para alguma coisa? Não, ela só serviu de linha de ponto de referência para a gente poder criar as outras duas. Ou seja, a gente vai clicar em cima dessa linha que a gente criou primeiro e deletá-la. Após isso, a gente precisa de abrir um vão aqui para a nossa porta. Então, a gente vai abrir o vão com qual comando? Com o comando de trim, que é o comando de aparar. Então, eu venho com o TR, Enter, Enter, 2 Enter. E aí, ó, o que eu faço? Eu faço a seleção na parte interna aqui, ó. Para quê? Abrir os vãos, o vão, na verdade, né, dessa porta. Após isso, a gente vai sair do comando, ó, se eu ler a barra de ferramenta, ele está falando que eu estou no comando de trim, mas eu quero sair dos comandos. Então, eu dou ESC. Então, feito isso, a gente vai mudar as nossas linhas, né? Então, eu venho na aba de Layers aqui e vou mudar de alvenaria, eu vou trocar para porta. Para a gente criar a nossa porta, primeiramente, a gente vai criar um retângulo. O atalho do retângulo é o REC, que é o REC Enter. Aí, o que ele me pede? Lá, ela clica na primeira quina. A gente vai clicar na primeira quina aqui da porta, para ela poder abrir nesse sentido. E aí, ele vai me dar a pré-visualização. Ainda não está confirmado. Eu tenho uma distância pré-estabelecida. Então, como que eu vou trabalhar? Eu vou clicar em Dimensions, ou como o Dzinho está azul, né? Eu posso apertar D Enter. Após isso, ele me pergunta, Laila, qual que é o valor do eixo X, o Lang, do seu retângulo? O valor do eixo X do meu retângulo, eu sempre pré-estabeleço minhas portas com uma espessura de 3 centímetros. Mas lembrando que isso é apenas representativo, né? Não é o que acontece na vida real. Se eu representar, às vezes, o que acontece na vida real, ou ele vai ficar muito fino, ou ele vai ficar muito espesso. Então, eu sempre pré-estabeleço em todos os meus projetos uma espessura de 3 centímetros. Então, o valor do meu comprimento eu vou colocar 3, Enter, e ele me pede agora o width, que é a largura, né, desse retângulo. A largura desse retângulo, qual que é a largura da nossa porta? É de 80, não é? Então, a largura do nosso retângulo vai ter que ser de 80 também. Então, 80, Enter.
Neste momento, não saiam, tá, do comando, porque ele ainda está solto. Eu preciso de falar, olha, minha porta vai ficar neste lugar, esse retângulo vai ficar, né, nesse determinado lugar. A gente vai colocar ele aqui mais para fora, né? Não vai colocar ele aqui para dentro, vai colocar ele aqui para fora e a gente pode confirmar. Após isso, a gente vai entrar com o comando de arco, que é o A, Enter. Então, ele me pede o arco de 3 pontos. Eu vou clicar nessa primeira quina aqui da parede, como primeiro ponto. Vou dar um zoom aqui para enxergar direitinho. Viu o endpoint? Posso clicar na linha da segunda porta aqui. Viu o terceiro endpoint? Posso clicar em cima desse terceiro ponto do retângulo. Então, a gente criou um arco de 3 pontos perfeitos. Para a gente finalizar a criação dessa porta, a gente vai entrar com o comando de line, que é o L-Enter, e vou pegar a ferramenta de captura do endpoint aqui desse retângulo que a gente acabou de criar. Para quê? Para representar os vãos, né? Essas duas linhas aqui para poder fechar o vão da nossa porta. Vou clicar aqui em cima do finzinho desse retângulo que a gente acabou de criar e capturo o endpoint da nossa alvenaria. Encontrei? Dou um clique, saio do comando com ESC, Enter ou espaço. E aí, para a gente voltar no comando, como que a gente faz? Uma sacadinha aí, eu aperto Enter, voltei para o último comando. Para eu poder verificar se está tudo ok, lá embaixo na nossa barra de comando, assim quando eu apertei Enter, ele apareceu para mim, Line, né? Ou seja, eu estou no comando que eu quero. E aí eu faço a mesma coisa, capturo o endpoint de um lado e vou para o endpoint do outro lado. Dou ESC para poder sair do comando e pronto, a gente finalizou aqui a linha da porta. Se a gente visualizar, ó, tá do mesmo jeito. Bom, gente, para a gente criar as outras duas portas, a gente vai funcionar da mesma maneira, tá? Então, eu vou fazer bem rapidinho para vocês estarem acompanhando, mas não tem segredo. Primeiro, a gente vai criar as linhas da largura da porta, depois a gente cria o retângulo, a gente cria posteriormente o arco e depois as duas linhas. Vou voltar aqui para a linha de alvenaria, L-Enter, estabeleço um ponto de representação, né, para eu poder deletar ele depois. O Enter, 10, Enter, que é a largura, tamanho da nossa boneca, né? Jogo para a lateral, confirmo. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou jogar um offset de todas as nossas portas aqui vão ter 80. Então, eu jogo um offset de 80 depois dos 10 centímetros, né? Então, saí aqui do comando sem querer, mas, por exemplo, a gente pode sair, não tem nenhum problema. Vou voltar com o Enter, aí aperto. Qual que é o valor da distância que eu quero? 80? Então, é assim que ele me pede a distância, eu ponho 80, Enter. Clico na linha que eu quero estabelecer essa distância, que é essa daqui. Jogo para a lateral esquerda e confirmo com um clique. Pronto, tá feito? Posso sair do comando. Após sair do comando, essa linha aqui que a gente criou, a gente vai estar utilizando? Não vai. Então, a gente pode deletá-la com um delete no nosso teclado. Após isso, vou vir com TR Enter Enter e aparo as linhas do nosso vão aqui. Confirmei, aparou, a gente sai do comando. Então, nesse momento, a gente vai criar o quê? O retângulo e o arco. A gente vai estar mudando a linha, né, de alvenaria para a linha de porta. Eu entro com o RSC Enter, que é o REC, clico na quina, né, da nossa boneca, ele já me dá para estabelecer a imagem aqui pra gente. Porém, eu tenho que ir lá embaixo em Dimensions, né? Então, eu posso dar um clique em cima de Dimensions e ele me pede, Laila, qual que é o valor do seu comprimento, a espessura da nossa porta? 3, Enter. Qual que é o valor da largura? A gente estabeleceu que é de 80, então 80, Enter. Nesse momento, a gente só clica num ponto aqui para poder confirmar o local da porta. O atalho do arco é o A-Enter, então eu vou clicar em 3 pontos. Eu posso clicar, por exemplo, neste ponto da quina aqui da nossa porta, da largura dela, vou dar um zoom, bom. Capturei o endpoint do retângulo, dou um clique. Capturei o outro endpoint do retângulo, dou outro clique. Confirmado. Agora falta o quê? Fechar o vão da porta. Então, entro com o L-Enter e clico nos endpoints para fechar a nossa porta. A mesma coisa aqui embaixo. Viram que não tem nenhuma diferença, né, entre um e outro. A mesma coisa nós vamos fazer com
essa porta aqui de baixo. Qual que é a diferença dela? Aqui ela está deitada. Então, o retângulo vai ser um pouquinho diferente a ordem dos números. Porém, vamos lá, não vai mudar. Eu entro com o comando de line? Sim, porém, antes disso, eu vou mudar para a layer de alvenaria, porque ela é mais espessa. Então, entro com o L-Enter, dou um clique nos endpoints, apenas para estabelecer o quê? Essa nova linha que a gente vai criar com boneca de 10. Jogo um offset O-Enter de 10, Enter, dessa linha pequenininha que a gente criou para cima. Após isso, o que a gente faz? A gente joga um novo offset de 80 para cima aqui, olha. Eu não saí do comando, só que agora se eu clicar, ele vai dar um offset de 10, né? A gente não quer, então a gente quer um offset de 80. Então eu vou editar o valor de 10 para 80, Enter. Ele já jogou lá para mim, eu posso sair do comando, não posso esquecer de deletar a linhazinha que a gente criou apenas de base. Deletamos, viemos com o trim TR, Enter, Enter. Eu vou parar o quê? O vão. Ok, dou um ESC e saio do comando. Qual que é o próximo passo? A gente tem que criar o retângulo, arco, finalizamos com a linha da nossa porta. Vou trocar então a nossa layer, passar para a layer de porta. Entro com o comando de retângulo, que é o RC Enter. Clico na quina e faço o quê? Já pré-estabeleço mais ou menos o que eu quero. É isso mais ou menos, não é? Porém, eu tenho um valor de dimensão estabelecido. Então, eu entro com D, Enter, e ele me pede, Laila, qual que é o comprimento? Nesse caso, o valor do nosso len, que é o nosso eixo X, é sempre o len, que é o eixo X, e o id, que é o eixo Y. Então, nesse caso, o nosso valor do nosso len, né, é 80. Antigamente, a gente estava trabalhando com ele, trabalhando o retângulo em pé. Agora, o nosso retângulo, ele está deitado. Então, a gente vai trocar o len, né, para 80, Enter. E agora o id vai ser o 3, que é a espessura que a gente estabeleceu, que vai ser sempre 3. 3, Enter. Após isso, a gente vai colocar, né, locar a nossa porta aqui, a folha da nossa porta. Eu quero desse lado, então eu confirmo com um clique. A gente vai entrar com o comando de arco. Reparem que é sempre assim, não tem diferença. Então, eu vou entrar com o comando de arco e aí clico na quina, né, da nossa alvenaria e vou dar zoom no retângulo. Capturei o endpoint, ele me informa ali endpoint, posso clicar. Capturei o outro endpoint, posso clicar. O arco está feito. Para a gente fechar o vão, o que a gente faz? Com o comando de linha, que é o line, L-Enter, a gente vai clicar onde? Nas capturas dos endpoints da nossa alvenaria. Saio do comando, né? Enter para voltar para o comando de linha novamente e crio esse fechamento desse vão. Nós criamos as nossas portas aqui da nossa planta baixa. No próximo vídeo a gente vai estar criando as janelas, então fiquem ligados e não percam. Qualquer dúvida vocês podem digitar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo para estar acompanhando as nossas criações.